Olá, meu povo, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Hoje eu vou transformar essa moldura, que não é mais minha cara, em algo mais criativo, que combine mais com a minha casa. Então, bora lá. Para essa transformação, eu utilizei massa corrida, cascola, né, que é a cola, um pouquinho de água, porque a minha massa corrida está velha, então eu vou ter que pôr um pouquinho de água, uma bacia e uma espátula para mexer e uma espátula para poder espalhar essa misturinha. Eu comecei pegando minha massa corrida, que já estava velhinha, quase seca, e coloquei um pouquinho de água, mas se você tiver uma massa corrida aí boa, pode usar como estiver. Só uma dica antes. Eu acrescentei na minha lista tinta spray branca, porque a minha tela era muito colorida, então eu estava com uma leve impressão que só a massa corrida não ia tampar todo esse desenho. Então eu apliquei 2 camadas de tinta spray e aí depois eu vim com a massa corrida. Nessa fase, mesmo eu aplicando 2 camadas de tinta spray, ainda assim estava aparecendo o desenho, então imagina se eu não tivesse feito isso antes. Depois de esperar a minha massa corrida amolecer um pouquinho, porque ela estava bem seca, eu acrescentei a cola, porque é a cola que vai grudar toda essa textura na tela. Então, eu acrescentei um pouquinho e misturei. Depois da misturinha pronta, eu fui aplicando as camadas na tela e fui espalhando com a espátula que eu mostrei pra vocês. A minha massa estava muito molinha e cheia de engrume, porque a minha massa corrida estava muito velha, como eu falei. Então, eu fui aplicando e apertando aí pra dissolver e tudo, não ficar com caroço, sabe, a minha tela. Mas com a sua massa corrida novinha, isso não vai acontecer. Apliquei 2 camadas, esperando secar entre uma e a outra. E aí, nesse meio do caminho aí, eu nem sabia o que ia dar esse quadro ainda, eu não tinha a menor ideia. Só sabia que ele ia ter textura e ia ser meio orgânico assim. Até que eu encontrei essas conchinhas muito lindas junto com as minhas coisas de praia e a ideia veio. Resolvi fazer uma arte mais emotiva e fazer com que isso me lembrasse a última vez que eu fui na praia. Então, eu fiz textura de areia embaixo e fiz umas ondas em cima e apliquei as conchinhas. E, gente, eu adoro arte que além da arte te significa alguma coisa, então eu fiquei muito feliz que eu tive essa ideia, que eu fui mexer nas minhas coisas de praia. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? No meio do caminho também resolvi pintar para ficar mais claro o que era aquele quadro. Então eu fui na Daiso e comprei umas tintas, uns pincéis, tinha até um suporte para colocar o quadro. Nessa parte é onde eu tive que ter mais criatividade, porque eu nunca tinha pintado um quadro na vida. E assim, eu fui como que eu posso dizer para vocês? Instinto. Eu fui pelo instinto e fui misturando as cores ali. A parte do mar eu misturei branco com azul, fiz um degradê com a parte mais clara, mais escura. E a areia é a mesma coisa. Eu achei uma cor que parecia mais com areia e fui misturando com branco. Então, eu acho que pelo primeiro quadro, gente, fala a verdade, se não tá muito bom. Muito bom não, vamos dizer que está bom. Então, eu gostei e de verdade eu vou pintar mais vezes, porque foi uma experiência muito gostosa e que eu quero mais. E tá aí o resultado, vou colocar do ladinho o antes e o depois pra vocês. Eu gostei muito da vibe dele, ficou bem gostoso de olhar e fora que é algo que significa pra mim de um passeio muito gostoso. Espero que vocês gostem. Beijos, até a próxima.